Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, qual é bom estarmos na casa de Deus. É uma graça, né? Mas não somente é uma graça estar na casa de Deus, mas os que estão no mundo também é uma graça. Como eu disse, né? A predestinação, muita gente quando escuta a predestinação, ele só fala do lado positivo, mas a predestinação também do inferno, é uma predestinação. Ser assassino é uma predestinação também. Não só a predestinação de pensar só do lado positivo, mas também a predestinação de ser um bêbado, uma bêbada. É predestinação também. Ser incrédulo também é uma predestinação. Não querer a palavra é uma predestinação também, mas querer a palavra também é uma predestinação. Tá certo. E quando a predestinação está determinada, não tem como mudar. Não tem como mudar. O que foi criado desde o princípio para ser limão azedo, será limão até a vinda do Senhor Jesus. Você não tem como converter, não. Não converte. Por isso, as pessoas podem ouvir esta verdade e não converter. Porque eles não foram predestinados para ouvir esta verdade. Mas os que foram predestinados não precisam milhares de palavras. Uma só. Uma só pregação é suficiente. Atos 2, seja onde ouviram os que estavam naquele dia, e o Pedro levantou e pregou. Isso é que foi. Só foi um versículo que ele abriu, né? E ele converteu mais de 3.000 com Joel 2:28. Tá certo, né? Eu não sei porque fui aí. Deus abençoe. Mas é assim. Eu agora mesmo, quando estava saindo de casa, o irmão Isaías estava a ligar para mim. Dizendo que a esposa disse, da hora que entraram no hospital, parece a madrugada, não estava tendo um sinal bom positivo, não, mas estava com dor de parto. E a esposa disse, liga para a pastora agora para orar. Algumas irmãs estavam lá. Eu não saudei as irmãs, não, porque estava com um pouquinho de trabalho. Eu entrei no quarto, eu disse, vocês estão num lugar um pouquinho suficiente para eu orar? O senhor disse, dá a sua esposa. Eu quero orar, porque se eu dissesse, põe isso em áudio, toda a gente podia ouvir. Mas eu disse, dá a sua esposa. Não é? Não sentia estranho. Geralmente é um pouco estranho um pastor ligar para a mulher de um irmão falar. Mas como era uma enfermidade, não tem como. Eu disse, dá a sua esposa. Como o irmão está aí, primeiro você ligou para mim, falei consigo. Então dá a sua esposa, eu quero orar. Mas estava com aquelas dores de parto, a gemer. Eu disse, Satanás, afasta dessa mulher. Deixa a porta para beber. Estou chegando aqui, está a me ligar que ela teve menino. Então, as irmãs, tome conta disso aí, né? Nosso Deus já age 1 segundo, 1 hora. Por isso eu disse, não põe tempo a Deus. Quando recebe, você fica esquecido, né? Eu disse, irmã, descanse, a oração já está feita. Eu vou para a igreja agora. Estava a me dar resposta ao marido aqui. Disse que a esposa teve menino. Eu disse, isso não acontece para mim, não. Isso não veio para mim, não. Isso veio para mostrar a você que essa igreja ainda tem Jesus. Amém. Eu mandei essa mensagem para ele. É para mostrar a você que essa igreja tem Jesus. Amém? É ele que opera. Eu não fui lá pôr as mãos, não. Eu disse, se tem fé suficiente, escuta essa oração aqui, via telefone. Eu disse, a minha mão é curta, Deus, mas a tua não é curta. Pode esticar para tocar a irmã lá? Deus disse, já estou a esticar aqui. Ela teve, né? Então as irmãs, tenta ver. Aliás, olhe, eu tirei óculos para ver bem a cara de alguns, que eu quero ver aqui. Vocês estão aqui, mas há irmãos malandros. Por isso eu disse, eu tirei cara para vermos carne e carne. Há irmãos malandros.
que até proíbe as irmãs para visitar as outras irmãs quanto estão com necessidade de visitar a vocês. Um irmão, esse está bem de cabeça, esse deixa, porque o pregador não tem compromisso. É apenas que eu fui no Dondo sozinho ontem. Eles me deram espaço para pregar, que estavam cheios de malandrinhos que queriam ser pastores também lá. Eu disse, espere eu te mostrar a espada, a condição de ser pastor. Eu abri o que disse o profeta, o que disse a Bíblia. Aquele que tem qualidade de ser pastor nunca levar uma mulher que já foi conhecida com outro homem, não tem qualidades para isso. Um homem já tocou, depois ele casou, também recuperou, para vir ser pastor, não é isso. Essa qualidade não tem. Se damos prioridade para ser diácono, é só olhar com um olho só, mas nem qualidade de ser diácono. Se não encontrou sua esposa no estado da virgindade. Não há isso. Melhor sentar no banco, nem vale a pena lutar para essas coisas aqui. Então, isso mesmo que a Bíblia quer. Então, daí, depois de pregar, dê espaço. Então, distribuímos papéis. Cada um escreve que eu tenho essas qualidades. De acordo com o que o pastor pregou, eu tenho. Toda a junta era eu não tenho. Então, eu disse, não há necessidade de fazermos voto. Ore até que Deus levante homens. Essa manhã eu disse, não vou mais lá. Eu não gosto de se falar, vou embora. Chega a minha voz, não volto mais para repetir as coisas, não. Mas há muitos desses pastores infiltrados que estão lá a ser pastor, sem condições de ser pastor. Então, se você tinha essa ganância de ser pastor, aqui já está aí. Examine. Assim mesmo. Se tem essa condição ou não tem. E você também que quer casar de qualquer maneira, examine, esquecer aqui. Quando são essas condições. Mas não, salvação pode ter, mas não vir aqui não. Tá bom? Porque Deus cuida o filho dele desde onde saiu. Ele não deixa de qualquer maneira. Se casou uma vez, divorciou e encontrou uma já normal para casar, você não tem qualidade. Porque já casou a primeira vez e deixou a segunda vez para ser pastor aqui. Não. Mas salvação vão ter. Mas não chorar púlpito. Isso é a palavra. Vocês querem ver? Querem ver a escritura? Vem aqui, meu Eduardo, para ler. Eles pensam que eu falo. Eu não falo com brincadeira, não. Não tenho. Você lê Levítico 21, versículo 7. Vamos. Depois pega Ezequiel capítulo 44, versículo 22. Vamos. Essas duas escrituras chegam. Tem condição de ser pastor. E nem solteiro. Levítico 21, versículo 7. 7, diz assim. 21, 7. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é a seu Deus. Viu? Nem repudiada, nem viúva. O sacerdote não pode tomar, não. Você? Vamos, Ezequiel, a segunda coisa. Ezequiel 44, versículo 22. Mas começar no 23, até desce aí mais ou menos 24, 25 aí. Queremos ouvir uma cena nice aí. 44, 23. 22? 21. 21, começa no 21, exato. E nenhum sacerdote beberá vinho. Nem beber. Sacerdote. Estão a ouvir? Alguns dizem, pastor, também pode beber um pouco, disse Bíblia. Esse que escreveu é profeta, não você não. Não esses malandros que se levantam aqui por ganância, não. É o Espírito Santo que escreveu. Nenhum pastor tem direito de beber.
vinho quando entrar no átrio interior. Sim. 22. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da descendência da casa de Israel. Ouviu? Tomarão virgem de qualquer, da descendência através da casa de Israel. Qual é a casa de Israel? Igreja dentro. Virgens daqui dentro. Então eu entreguei separado. Analisa lá você para poder vir concorrer aqui. Não. Todo grupo não. Eu disse, então fica adiado isso aqui. Não tem nada. Amém. Se você chamar. Eu não queria ir, não. Tinha que lançar perguntar essa junta. Posso ir ou não? Amém. Eu não sou querer ir. O problema qual? Eu não gosto de esconder as coisas. Amém. Se é escritura. Prefiro ser falado mal, mas eu entreguei a escritura. Amém. Vir mais pastor? Não é de vir mais, não. Fique com outros pastores também que ficaram. E se vocês querem ler, isso pode ler na mensagem que pregou o irmão Branham. Casamento e divórcio, parágrafo 185, uma coisa dessa. Vocês já vão ouvir isso sustentando também. Essas são condições. Quem quer ser pastor? Algumas irmãs já desqualificaram seus maridos aqui, porque não queriam esperar ser virgem para marido ser pastor e você também ser nice, mas pastora. Embora não exista isso. Adiantou provar bolo antes da consagração. É assunto triste. É assunto triste. Mas vamos ficar. Salvação vamos ter. Queremos ser pastor ou queremos salvação? Salvação. Ponto final. Não por fazer guerra, não. Tá certo, irmãos. Então, a graça é que esta manhã fomos mais visitados com uma vida vindo do céu. Está um menino, mais um pregador no nosso meio. É uma benção, né? Tá certo. Vamos nos colocar de pé para lermos a nossa Bíblia. Hoje só vamos terminar com o versículo 11 do capítulo 2. A recompensa para o vencedor é o que vamos falar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Grandioso nosso Pai Celestial. Eu sei que o Senhor sempre fala a verdade. E esta verdade é que te levou para o Calvário. E por ser verdade, eu sei que todos que querem defender a verdade serão levados ao vitupério. Mas nós damos graça porque sabemos, fui ao vitupério por causa da verdade. Do que ir vitupério por causa do mal, do engano. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos entregar a cura para os que estão enfermos. Perdão dos nossos pecados aos que querem. O Senhor nos cuide como filhos. Em nome precioso do Senhor Jesus, desde nessa manhã, tome controle deste púlpito para a honra e sua glória. Amém. Sentai-vos enquanto o irmão nos louva com o hino, sofre por Jesus. Irmão Chuva. Sofre por Jesus. Eu quero sofrer por ele. Você também? Tá certo. No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vê meus problemas solucionar e dar-me forças para caminhar, sempre ao meu lado no dia a dia até no seu chegar. Há neste mundo quem persegue o crente por falar de Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu.
Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Ser perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé é lutar firme, erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje eu perdê-la, seguirei morar com meu Senhor. Não desanimo, pois na minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus um galardão. Deus é comigo, eu vencerei. No céu pra Cristo eu cantarei. Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Amém. Deus abençoe, irmão. Mas quero clarificar uma coisa. A Bíblia diz assim, né? Se a pessoa tocou, mesmo que fosse uma prostituta ali, tocou, disse não pode negar mais, é ficar com ela, é sua esposa. Não deixa mais. Senão dizer, oh, então o pastor pregou isso, quer deixar. Não, deixa mais, não se admite mais de deixar. Isso a culpa cai sobre você por causa de falta de seus cuidados. E tomar para todo sempre. Então, é sua bagagem carregada, tá certo? Mas também tem chance de serem salvos por causa de sangue, né? Ter arrependido, tudo mais. Falei mal, hein? Isso seria dor, irmão Arnaldo, se não houvesse a salvação para você por causa dessa condição. Mas se é perdoado essa condição, quer mais outra coisa? É só vida eterna. Então aí o assunto está selado.
Vocês vão ler essa mensagem, porque não somos uma denominação. O profeta clarifica essas coisas lá, nessa mensagem. Tá certo? Tá certo, irmãos. De acordo com este versículo aqui, nós estamos dando a continuidade com o estudo de Apocalipse, sobretudo estamos já no capítulo 2, do versículo 11, Apocalipse, e vamos dando continuidade com esse estudo do livro de Apocalipse até terminarmos todo o livro. Se der certo, quando não sei. Amém? Até terminarmos a parte essencial. Agora, olhe muito bem. De acordo com o Apocalipse 10:7, que a Bíblia diz: nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Vocês vão encontrar que este capítulo aqui é cumprido. Quando a Bíblia fala do anjo, não está a referir o anjo celestial como Gabriel, Miguel. Esse é o mensageiro. Refere-se a um homem terreno ungido com o Espírito Santo, que trará a mensagem que vai pregar para o mundo inteiro. Amém? Amém? Você pode dizer, um profeta pregar mensagem para o mundo inteiro? E o tempo de Noé? Quantos Noé havia para pregar para aquele mundo? É um mundo, um profeta. Amém. Uma mensagem. Uma era, uma mensagem. Um profeta. Amém. Um enviado. Deus não envia cheio de homens numa época. Não, ele envia. Agora, por que está cheio de pastores? Pastor é para sustentar a mensagem do profeta. Amém. É para sustentar a Bíblia. É? Eles não recebem assim, diz o Senhor, mas recebem assim, diz o Senhor, a partir da mensagem do profeta. E ele tinha a missão de vir revelar o que está nessa Bíblia. E em certa visão, o irmão Branham, ele viu uma cobra que estava andando no meio de muitas águas, que Apocalipse 17, versículo 15, fala que as águas representam povo, língua e nações. E a cobra é o diabo. Ele foi ver, nesta visão, uma cobra estava no meio de grande mar e estava andando no meio daquele mar. Ele levantou uma espada, feriu a serpente a cabeça. E a serpente imergiu-se na água, com aquela dor, sangrando. Ele começou a perseguir atrás daquela grande serpente. Então, a serpente, pensando que já deixou o profeta, tira a cabeça ainda em cima, o profeta levantou para terminar a cabeça. Aí saiu a voz celestial: não mate essa serpente, deixa como está. Então, olha, aquilo era mostrar, Deus estava a mostrar o ministério do diabo indo pelas águas, que é povo, língua e nações. Mas por que Deus proibiu? Você vai encontrar Deus proibiu outra vez: que mata Caim será castigado. Amém. Ele proibiu que ninguém deve arrancar esse joio, deixa crescer junto. Amém. Mas por que Deus permite que o joio crescesse juntamente com o trigo para sufocar o trigo? Por quê? Por que ele proibiu o irmão Branham para assassinar aquela serpente e deixa assim? Essa mensagem que ele pregou feriu a serpente. É? Feriu a serpente. Foi a mensagem, porque a espada representa a palavra. E essa palavra feriu grandemente a serpente, sobretudo a sua cabeça. E a serpente tentou se refugiar no meio do povo. O profeta queria terminar. Deus disse: deixa. Sabe por quê? Deus queria deixar que o ministério de Satanás, o ministério de falsidade, continuasse a circular no meio de povo, língua e nações. Para quê? Para cefar aqueles que não são trigo. Tá certo? Por isso a falsidade, ela tem que entrar na igreja por intermédio de alguns não salvos para serem safados para fora.
Esta é a posição de Deus. Mas o eleito ninguém lhe engana. Tá certo? Então ele teve essa mensagem nesta visão. Mas olhando você isto aqui, ele quando pregou esta mensagem aqui, a era de Esmirna, vocês podem ver para o quadro, está lá patente. Ora, uma vez mais o Espírito está falando a todas as eras. Amém? Nós temos 7 eras de igrejas, que é aquelas eras aí. Diz que o Espírito não estava a falar para uma era, mas estava a falar para todas as eras, mostrando que o Espírito Santo, quando dá uma mensagem, é a mensagem para todo mundo. Não é para algumas pessoas, como hoje dizem, Paulo estava contra as mulheres de Corinto, ou não, Paulo estava a apaziguar o problema que estava com as mulheres de Corinto. Mulher de Corinto, quem disse que a Bíblia tem parte para os corintinos, tem parte para os moçambicanos, tem parte para brasileiros? Não há isso. Amém. Essa é a mensagem do diabo. Amém. Paulo condenou as mulheres. Amém. Deus proibiu a mulher que mais dominasse sobre o homem por causa de ter sido enganada com o diabo. Amém. Lá no jardim de Éden. E quanto mais essas nossas não têm qualidade para parar no púlpito. Amém. Doa quem doer, senta no banco. Amém. Nós não somos governos que podem isso, emancipar a mulher. Emancipar para onde? Emancipar para onde? Profeta disse, é uma desgraça deixar uma mulher votar. Disse, é uma desgraça deixar uma mulher ir na mesa de voto. Disse isso o profeta. Não tenho que esconder, tenho que falar a verdade. Disse, é desgraça, porque elas não têm capacidade de ver quem merece e quem não merece. Amém. E pode votar assassino. É verdade. Não falei mal, mas é verdade. Amém. Se querer a mensagem, estou pronto. Amém. Eu falo a saber quando me perguntar, está aqui. Agora não falo da cabeça quando me perguntar para gaguejar, não. Eu falo, eu sei que isso está escrito. Amém. Se vocês querem ver, pode. Mas ele diz, devia ser homens. Eu comecei a pensar, eu às vezes deixo as mulheres para votar também. Quem pode ser diácono, quem pode ser... Nem tinham direito de fazer essas coisas. E também quem poderia votar entre os homens? Aquele que tira oferta, dízimo, não falta na igreja, participa nos trabalhos da igreja. Caso contrário, senta, não tem direito também. Está a ver a condição do que é ser membro da igreja? Não é vir sentar no banco aqui e dar trabalho às pessoas, não. Mostrar sua incredulidade, não. Você tem uma missão para fazer. Viu? Tem uma missão para fazer. Então aí está aqui, ora, uma vez mais o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem era para confortar-nos hoje assim, como ela tem confortado a todos os nossos irmãos de todas as outras eras. E ele diz-nos que a segunda morte não nos causará nenhum dano. Amém. A segunda morte não nos causará nenhum dano, mas a primeira pode. Tá certo? A primeira pode alcançar esta carne, chamada Jerônimo, porque ela foi feita para apodrecer. Ela foi feita para ser alimento de vermes um dia. Tá certo? Sim, os vermes que matam a mulher e matam o homem já está lá no corpo a esperar você. Assim, quando crescem, eles também estão crescendo de tamanho para assassinar você. Tem medo? Fica com medo, mas quer dizer, já estão lá preparados. Já estão lá preparados. Sim, o profeta disse, se estou a mentir, depois da morte da pessoa, mete numa caixa bem fechada que nenhuma mosca pode pousar. Deixa alguns dias, quando abrir, vai encontrar, já está a sair verme. De onde entraram verme? De onde vieram? Já estava lá no corpo. Amém. Já estava lá contigo. Amém. Por isso às vezes o dente cai, não sei o que. Desculpa, mas... Deixa eu falar o que eu estou dizendo ser verdade. Deixa eu falar o que está verdade. É para você preparar que este mundo não é seu. É para preparar. O inimigo que está para nos matar já está em nós, não é ninguém. Já está em nós. À espera desse corpo cair, ele já está apoderando. Mas não se preocupe, no dia da ressurreição, cada pedaço que verme consumiu tem que trazer. Eu não vou ressuscitar sem dente. Nem você não vai ressuscitar sem dente.
Ninguém vai ressuscitar com defeito na presença de Deus. Não haverá defeito na ressurreição. Não haverá defeito na ressurreição. Todos seremos iguais. Cada um com a sua característica. Não altera a característica. Se era escuro como eu, é escuro como eu mesmo. Isso mesmo. Para você tomar conhecimento. A segunda morte. O Satanás não consegue, não atua na segunda morte. Tá certo? A segunda morte está sobre o poder de Deus. Mas a primeira morte está sob cuidado do diabo. Mas a segunda morte está sob cuidado de Deus. Amém? Por isso ele diz, não interessa o que mata a carne. Não interessa a primeira morte, mas fiquem preocupados com a segunda morte. Todos que negam esse evangelho estão se candidatando para a segunda morte. Tá certo? Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, tá certo? Na segunda morte é o inferno. É o inferno. É aqueles que seguiram a morte, todos são lançados no lago de fogo. Amém? São lançados no lago de fogo. Naturalmente significa que todos que estavam nele foram lançados no lago de fogo. Pois bem, eu quero expor algo para você aqui. Isto, sem dúvida, levará as pessoas a comentar sobre minha estranha doutrina. Porém, eu sustento aqui na autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno. Escute, o profeta diz, não há escritura que diz que há inferno eterno. Significa que, apesar da pessoa ter ido para o inferno, se for eterno, ele viverá sofrendo como estamos. Sem de comer, mas está vivendo. Então disse, não há isso não. Inferno eterno não existe. Porque o que está em causa é o inferno. É o inferno e a morte, todos serão lançados no lago. Agora o eterno dele está onde? Está onde? Não há isso. Porque a parte eterna pertence a Deus. Tá certo? A parte eterna pertence a Deus. Então Deus ele não pode dar a vida eterna e também dar o castigo eterno. Não tem essa parte. Mas foi preparado para poder receber todos os malandros. Todos que não creem a verdade. Todos que querem igreja irão para o inferno. Mas os que querem a palavra, os que querem a Bíblia, esses irão para a glória. Deus não vai recolher em nenhuma igreja, mas Ele vai recolher os eleitos pela palavra de Deus. Isso tem que ser claro para vocês. Se está a vir aqui na igreja, vai para o inferno. Você tem que aderir à palavra. A palavra é que te salvará. É ela que disse em Atos? Não, em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, diz, sai dele, povo meu. Está advertindo, sai desses infernos. Sai desses túmulos. Chamadas igrejas. A gente chama de túmulos. Pequenos Hades. São pequenos infernos. Sai desses infernos para a glória de Deus. Você tem que ouvir isso. Tem que ouvir essas coisas. Não vamos esconder nada. Naturalmente significa que todos que estavam nele foram lançados no lago de fogo. Pois bem, eu quero expor algo para você aqui. Ele disse também que isto sem dúvida levará as pessoas a comentar sobre minha estranha doutrina. Porém eu sustento aqui na autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e fique queimando ali eternamente. Tá certo? Em primeiro lugar, inferno ou lago de fogo, ou lago de fogo, ou o que quer que você chame isto, não é eterno. Nem o inferno, nem o lago de fogo não é. Como pode ser se teve um começo? Como pode ser eterno uma coisa que teve início? Irmãos, agora aí a pergunta já. Se vocês são muito inteligentes na pregação. Você teve começo ou não?
Teve começo? Ah, é? Estou ouvindo com você também. Para mim é novidade ouvir que você, afinal de contas, teve começo. Onde começou? Quero saber onde começou. Você não pode sustentar coisa que não sabe outra vez. Responde a pergunta e dito por quê. Cara, não argumenta. Por quê? Não pode ser assim. Escutem. Todos os predestinados para a vida eterna nunca tiveram começo. Estamos juntos? O que está em causa é que, olha, é só para você compreender uma coisa dessa. Eu, quando me nasci, primeiro era germe que estava dentro do lombo do meu pai. E o germe usou o canal do meu pai para ir descarregar na minha mãe. Uma terra fértil ali concebeu, saiu o Jerônimo agora. Está a ver? Iniciei aonde? No meu pai, iniciei na minha mãe. No meu pai? O meu pai é germe que veio também de onde veio. Olha, eu quero te dizer, desde a eternidade eu já vinha. Está a ouvir? Todos os eleitos estavam dentro do lombo de Deus, que é a mente. Está certo? Estava no lombo de Deus, que é a mente. E a mente, escute, se eu estava dentro do eterno, praticamente eu não tenho princípio nem fim. É por esta razão que eu vim da eternidade e volto para a eternidade. Tá certo? Então fica a saber isso aí. Mas os criados têm que ter fim. Os criados têm que ter fim. Precisa ter essa clareza. O inferno, o lago de fogo, todos esses foram criados. Tá certo? Sim, tudo que foi criado não tem nada que dizer eterno. Só tem um ser que merece ser atribuído a palavra eterna. É quem? Deus. Disse quem crer, quem tem filho tem vida. Agora, se quem crê no filho tem vida eterna, e isso retira a possibilidade de dizer Jesus é filho. Não tira ou não? Tira a possibilidade. Porque tem um só que tem a vida eterna. E a Bíblia diz: quem tem um filho tem a vida eterna. Aí já faz entender os cristãos que têm a mente revelada, né? Não é? Exatamente, vamos ver. Em Mateus capítulo 25, 41, diz que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não é certo? Ora, se ele foi preparado, então ele não é princípio. Se ele foi preparado, é uma coisa que teve princípio, não é isso? Se teve um princípio, então não pode ser eterno. Gente, estão me ouvindo bem? Tudo o que teve princípio não pode ser eterno e não pode ter a eternidade. Naturalmente, talvez você tropece quanto à ideia da palavra eterno. Mas esta palavra significa das eras às eras. E tem um significado diferente atribuído a ela. Em 1 Samuel, em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, de versículo 3 ao 14, Deus disse a Samuel que ele ia julgar a casa de Eli para sempre. E que ele não mais ofereceria sacrifício perpétuos. Irmãos, vocês sabem que o pecado cometido por vocês, isso pode seguir aos vossos filhos? Sabem disso? Tenham cuidado, vocês. Tenham cuidado, os pecados cometidos por vós, isso reflete nos filhos. Reflete nos filhos. O pecado que cometeu Eva refletiu em Abel. Causou a morte de Abel. Não foi isso? Não foi? Eu quero que vocês escutem. Não é brincadeira. O pecado causado pela igreja por não pregar a verdade, isso causa a morte de Abel. Que são os convertidos. São os filhos nascidos nessa igreja. Eles terão que sofrer, porque a mãe não foi fiel à palavra. Tem que ser condenada. A mãe não foi fiel à palavra. Esse pecado reflete aos filhos.
esse pecado não pode faltar. Ele tem que passar para os filhos. Tem que passar para os filhos. Olha só esse pecado cometido. A casa dele para sempre. E que ele não mais ofereceria sacrifícios perpétuos como seu sacerdote. E em segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 27, Salomão expulsou os últimos descendentes de Eli, do sacerdócio. Está a ver? De Eli passou anos, Salomão subiu como rei, encontrou e disse: malandro, quem vos disse que vocês têm que ser pastores? Está a ver aquilo que eu estava a dizer? Condição. Quem vos disse que vocês deviam ser pastores? Os expulsou do sacerdócio. Isso é brincadeira? Dava a examinar todos esses malandros da beira, dizer que são pastores, examinar com a escritura. Vocês, malandros, saem dos púlpitos. Sai dos púlpitos. Você já anda a evadir isso aqui. Pensa isso é igual a qualquer porcaria aqui. Isso são coisas de Deus, exige a santidade. Salomão expulsou os últimos descendentes dele do sacerdócio. Se fosse coisas políticas ele não ia expulsar, mas as coisas sacerdotais não tem brincadeira. E isto foi passado cerca de 4 gerações ou mais. Passou quantas gerações? 4 gerações ou? Ora, você pode ver que perene não se compara com o que é eterno, ou aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui, neste caso, a palavra perene significa até ao ponto de extermínio, ao ponto de extermínio, né? Isso foi o que aconteceu. Eles se desvaneceram. Veja a palavra destruição. Em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, os quais por castigos padecerão eterna destruição. No grego, destruição positivamente significa aniquilação. E a palavra destruição não significa destruindo. Olha, destruição é um tempo. Destruindo é continuamente. Estão a entender? Por isso a diferença entre destruição e destruindo. O que vai destruindo é que não para se esgastando, está se esgastando, mas destruição é daqui para que foi destruído. Ora, destruindo significa algo que continua sempre em decadência. Desta maneira, o que é que a palavra destruindo, ao invés de destruição, significa destruir até ao ponto final, consumá-la. Você talvez queira saber agora, quando você pode usar a palavra eterna e não usá-la da maneira como temos sido ensinados. Isto é fácil. Quando se aplica a Deus significa sem princípio ou a palavra eterna, quando se aplica a Deus, significa o ser que não tem princípio, não tem fim. E durando sempre e não cessando nunca. E quando você fala da vida eterna, você tem em mente o que é a vida de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu... Quem tem um filho tem a vida. Pois bem, somente os filhos de Deus têm a vida eterna. Agora, minha pergunta, quem tem filho tem a vida. E os que negam filho? Está a ver o segredo? Os que negam filho não têm vida. São cadáveres. Vamos falar assim. São cadáveres, esperando para serem terminados com fogo. Não tem vida eterna. A espécie de vida que nunca teve um princípio, mas sempre foi. Isto é certo. Você tem algo em você nesse instante que é eterno. Escute, você tem algo neste momento que é eterno em você. Está a ver? Quando eu estava a dizer, você não teve princípio, não teve fim. Está a ver? Você tem algo. E este algo está em você, que é eterno. Este algo que está em você é eterno. A carne veio da sua mãe, mas a sua mãe também não sabe de onde veio a alma, a vida. Ninguém sabe, não tem pai. Não tem um pai experiente que explica como o Espírito deu o filho. Não tem. Não tem. Por quê?
Porque não pode se explicar. Adão, quando foi moldado, foi Deus que desceu, repartiu sua parte. Gene de Deus rompeu-se de Deus para entrar em Adão. E Adão tornou a alma vivente. Adão não respirou a vida do homem. Ele respirava a vida do eterno. Por isso, todos que tiveram o privilégio de receber a parte eterna de Deus, eles não podem morrer na segunda morte. Eles têm vida eterna. Tá certo? Eles têm vida eterna. É a vida de Deus. É a parte do próprio Deus. É a vida de Deus. Estamos juntos? Sim. Ora, se um pecador vai para o inferno e vai sofrer, então, da mesma maneira como você vai para o céu e gozar no céu. Então, ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Isso dizer que se o pecador vai para o sofrimento eterno, diz é a mesma vida que você tem. Eterno, eterno. A diferença só é desse em sofrimento e esse em paz. Mas é a mesma vida que estão gozando. Não existe isso para o pecador. 80, bem. Pode haver, então, os que digam que a vida eterna significa o bem-estar de filhos de Deus. Esse é o bem-estar e constantemente, e contentamento, que se encontra em risco. Por outro lado, o pecador vai sofrer sua punição, de modo que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa o céu, e castigo eterno significa o inferno. Estão a entender? Vida eterna significa o céu. Castigo eterno significa inferno. Você ficaria surpreso que homens que têm sido exaltados como teólogo creiam nisto. Mas você sabe o que é que isto faz. Torna a vida eterna uma questão de geografia ao invés de uma pessoa. Vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém possa querer em tal coisa que vida eterna seja uma questão de lugar? É além de minha compreensão. O pensar em tal coisa deixa-me cambaleante. Não, Senhor, existe somente uma espécie de vida eterna. É Deus quem a tem. Se nós temos Deus, nós temos a vida eterna nele e através dele. Assim você vê que a palavra eterna ou perene pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando é aplicada a Deus, ele sendo o que é, ela tem um significado, é a duração de Deus. Você não pode aplicá-la como aqui se aplica a qualquer outra coisa. Somente Deus é eterno. E porque ele vive, nós viveremos com ele. Ora, que ninguém diga que eu não creio no lago de fogo e no castigo. Irmão Branham, ninguém pode dizer que eu não creio a existência do lago de fogo e do castigo. Eu creio. Eu não sei quanto tempo ele durará, mas ele eventualmente será removido. Está entendendo? O tempo da duração de queima, não sei quanto vai ser, mas tenho a certeza, como foi criado, mesmo durar 100 mil anos, sempre vai ser removido. O tempo não sei. Isso está muito claro, né? O tempo não sei. Tempo não sei, mas será removido. Apocalipse 21, versículo 8, diz que aqueles pecadores mencionados terão sua parte no lago de fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas é tempo. Veja aí, você a encontra. Assim o ímpio será lançado no inferno, Hades ou sepultura. E o inferno no lago de fogo, separado de Deus. Que coisa horrível será, né? Isto será coisa horrível. Porém, com os justos não será assim. Eles não terão que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é o que vence? Aquele que crê que Jesus é o Senhor. Glórias a Deus. Está a ver quem é vencedor? Aquele que crê que Jesus é
o Senhor é este vencedor. Mas quem não crê que Jesus é o Senhor, esse não é vencedor, é um derrotado. Já está derrotado. Porque este vencedor, este crente, escapará e encontrará no reino da vida eterna e da glória. Por quê? Porque Jesus pagou o preço para resgatar-nos do pecado. E ele encheu o abismo da separação. E o que estava longe foi agora aproximado pelo sangue. E eles nunca entrarão na condenação. Eles nunca estarão naquele lago de fogo. Não podem nunca ser perdidos. Porque ele não perde nenhum deles. Amém. Deus não perde aquele que ele redimiu. Tá certo? Ninguém, irmão, escute, uma parte da Bíblia que diz que o que está nas minhas mãos ninguém tira. Amém. Irmãos, escutem muito bem. Este pano que eu tenho, eu assegurei com o meu punho, está nas minhas. Para você levar este pano que está nas minhas mãos, primeiro tem que destruir minha mão, para depois levar. Não é certo? Então, quem é esse que tem poder de destruir a mão de Deus para pegar a mim que estou dentro? Quem é esse que tem poder? Ninguém. Amém. Por isso disse, quem está nas minhas mãos, ninguém tira. Amém. Foi o juramento de Deus. Todos nós estamos nas mãos de Deus. Amém. Nenhum demônio do inferno vai tirar mulher, vai tirar um homem. Amém. Sob nenhuma circunstância, mesmo a morte, mesmo a tribulação, não tira um crente da presença de Deus. Amém. Nem problema, sabe? Uma pessoa que está, o lar que está nas mãos de Deus, vai me dizer você que Satanás, uma mãe, há de tirar de você no lar que está nas mãos de Deus? Não. Vai? Não. Quando ver o lar ser destruído com a sogra, com a mãe de qualquer pessoa, com a amiga, significa não estava nas mãos de Deus, estava nas mãos do diabo. Amém. Por isso aproveitou ele. Ou estava nas mãos do homem. Quando levou porrada com Satanás, ele largou. Mas o que está nas mãos de Deus, nenhum diabo. Amém. Satanás não tira isso. Amém. Esse evangelho estava sendo assegurado. Apocalipse 1 disse, aquela estrela estava nas mãos de Deus. Amém. Quando estava nas mãos de Deus, era para Deus sustentar esse ministério até o fim. Amém. E Filipenses 1,6 diz, o que Deus iniciou, ninguém perturba, ele chegará ao fim. Amém. Essa igreja iniciou no Pentecostes sob presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está sempre conduzindo a igreja. Vai parar aonde? Quando entrar na glória. Amém. Sim, Israel foi conduzido com a coluna de fogo desde o Egito até chegar em Canaã. Quando chegaram em Canaã, a coluna disse, já vos fiz chegar, bye. O Espírito Santo deixará a igreja quando fazer chegar a igreja na presença do glorioso Deus. Amém? Amém? Amém. Sim, Senhor, a mensagem de Isaías capítulo 7, versículo 14, que disse, uma virgem conceberá, ela deixou de ter poder quando o filho chegou. Amém. Quem prega mais o nascimento do filho é bruto. É bruto. Deixa eu falar, é bruto. Nós não temos mais a mensagem de nascimento do filho, mas estamos dizendo a segunda vinda de Jesus. Esta é a mensagem que estamos percursando. Não estamos preocupados com o nascimento dele. Já nasceu. Você vai me dizer, minha irmã está preocupada com um bebê que já nasceu, tem 17 anos, 20? Está mais preocupada? Uau! Se você ser preocupada, não está a saber. Já saiu do ventre. Já saiu do ventre. Glórias a Deus. Deixa ainda ir mais para aí. Estou parado aonde? Aonde? Que parágrafo? 87. Deus abençoe. Porque Deus, eles nunca entrarão na condenação. Por quê? Eles já foram pagos. Passaporte está pago. Está nas mãos de Deus. Eles nunca estarão naquele lago de fogo. Não podem nunca ser perdidos. Porque ele não perde nenhum deles. Amém. Nenhum dos redimidos estará em qualquer lugar a não ser onde Jesus está. Amém. E glórias a Deus. Você pode dar glórias a Deus? Amém.
Nenhum. Você sente-se assim. O redimido tem que estar onde Jesus estará. Glórias a Deus. Sim, senhor, quando um homem casa a sua mulher, onde ele vai estar, é lá onde a esposa vai estar. Não tem nenhum lugar, mas quando ver uma mulher querer estar onde está a mãe, não está casada. Vamos ser sérios. Está contra as mães sempre. Nada contra as mães. Eu quero te dizer a verdade. Vai para o seu lar. Sai daí. Sai daí. Chega. Comer arroz de donos. A mãe ela está rindo. Ei, quer fazer tirar meus filhos. Não, irmã. É escritura, né? Porque a irmã também deixou os pais. Por que não ficou em casa do seu pai, irmã mãe? Deixou seus pais para irem no lar. O lar é mais saboroso do que em casa dos pais. Só vocês não sabem aproveitar o lar. Querem mais estragar onde você está. Você deveria engraxar bem, irmã Zaida. Ajoelhar 15 vezes. Eu, se fosse mulher, irmã, 20 vezes por dia. Deus, obrigado por dar por me dar meu marido. Por me dar marido. Esse nasce esse. Volto a dizer, não existe coisa mais agradável que Deus deu à mulher como oferta do que o marido. Nem filho, não é nada. Filho quer mandar-me, você vê, me encontrou aqui em casa. Antes de você existir, nós já éramos. Agora, vir mandar nós, manda passear o gajo. Manda passear o gajo. Manda passear. É, mano, você veio, nos encontrou. Agora, se querer mandar, vai mandar na tua casa. Vai mandar na tua... Porque há esses filhos com coração grande, querem reprovar papai também. Ó, papai não... Bora, você. Veio quando você? Tá bom, como não presto, vai procurar sua parte onde presta. Essa tua mãe fui eu que casei, não é você, não. Quando você está a vingar, filho, você não tem ideia. Quem te procurou você? Quem te procurou você? Fala bem, quem te procurou você? Graças a Deus. Hã? Sim. Hã? É você, né? Sim, o homem é redentor. Mas há homens malandros. Deixa voltar outra vez. Sabe, irmãos? Eu não quero dizer revelação. Não quero ver revelação. Alguém me ligou. Uma irmã. É desgraça um homem. Arranjou o que arranjou. Sozinho a comer. Mulher não. Depois, por sua vez. É sentimental. Eu, como pastor, não posso mentir aqui. Ouviu? Não posso mentir aqui. Eu tenho que falar a verdade. E a dizer, mulher dele, eu não quero te ver passear em casa de ninguém. Não posso passear e estar a comer sozinho. Esse brada que eu ia chamar. Porque onde me chateia abuso dele, disse ele recebe revelação. Revelação não dar mulher de comer. Que revelação do diabo? Satanás, que revelação é? Venha me enfrentar, estou aqui. Que revelação apanhou? Não dar mulher de comer é revelação isso? É revelação? Não dar marido de comer é revelação? É bandida você. É bandido. Pensa, vou te poupar aqui. Se querer desconverter, rua. Não vai te poupar. Você não vai me dar vida eterna. Quem vai me dar vida eterna é Deus. Não estou preocupado, não. Eu não estou preocupado, com você. Não estou preocupado com você, mas estou preocupado com o que é verdade. E tenho que entregar a verdade. Tenho que entregar esta verdade. Não pode, pá? Não pode. E depois à noite quer a mulher para nascer outro com fome esse saciado. Isso dá certo? Empurra cabrão. Desculpa pela expressão. Desculpa pela expressão. Eu fiquei chateado. Não é minha irmã na carne, mas no espírito é muito minha irmã.
Sabe quando ouvisse, pô, esse irmão dava dar mbama, sabe? Mas é para não se dar mbama em Cristo, mbama dele é esse que está a levar. Se não está aqui, você diz, você é amigo dele, que pastor disse, acompanhou aqui, costuma fazer. Porque você como amigo sabe quem é. Esse pastor acompanhou, só teve sorte amigo de não ir. Se fosse estava lá, você podia ouvir muito mal. Você foi feito pequeno Deus, redentor. Sabe o que é redimir? Sabe o que é ser redentor? Você sacrifica. Como eu, vosso pastor, também sacrifico. Eu faço às vezes uma refeição por dia. Mas minha família nunca passa fome, mata bicham, almoçam. Mas eu passo o dia sem comer por causa de job. Tenho que trabalhar para essa gente viver. É isso. É o que fez Deus, trabalhou, está trabalhando para a igreja viver. Amém. Sofrimento como não, Ele está sustentando para a igreja chegar na glória. Amém. Como você deixa assim? Como você deixa assim? Isso não é Espírito Santo, não. Você está com unção do diabo. Porque eu já ouvi as revelações desse brado que não são espirituais. Não tem nenhuma revelação do Espírito Santo. Não, é o demônio que lhe revela. É o diabo. Venha me enfrentar, estou pronto. Até me dizer, pastor, é o diabo. Eu estou pronto. Venha. Isso tem um assunto eu. Isso de ser chamado diabo, eu já estou satisfeito por isso. Fico gordo. Não fico triste com essas coisas. Eles nunca isso mesmo, tá certo? Você sabe o que é isto? Eu instruirei para você. Eu tenho um menino, escute, irmão Branham, está a comparar acerca da vida eterna. Eu tenho um menino, José. Ele é uma parte minha. Está a ver os filhos, é parte de quê? É parte de quê? Papá. O filho é parte do pai. O pai é que fragmenta pedaço dele, até. Nós também é bebê. O meu pedaço para abusar a mim. Papai também. Mando, não quero. Falo, não quero ouvir. Eu costumo dizer, esse é meu pedaço ou é pedaço de vizinho? Tem que já começar a procurar, já fazer investigação. Ou é pedaço de vizinho meu? Tem que me ouvir. Tem que me ouvir. O pedaço de Deus. Tem que ouvir isso. O pedaço dele tem que gostar das palavras do Pai. Se não gosta o conselho do Pai, a palavra do Pai, não é de lá. Não é de lá. Não é de lá. E o profeta diz, eu tenho um menino, José. Ele é uma parte minha. Não importa o que aconteça. Glórias a Deus. Olha a predestinação que está aí. Não se interessa o que aconteça. Se você é parte de Deus, você não se perde. Amém. E nunca vai se deixar de ser chamado filho de Deus, porque teve erros. Amém. O profeta disse, não me interessa. Não me interessa. Não me importa o que aconteça. Se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo. Mas não há nada que eu poderia fazer para negá-lo. Eu não posso, porque ele é uma parte minha. Façamos aqui um teste de sangue. Comparemos o seu sangue com o meu. Isto provará que você é meu filho. Ele é meu. Não é isso? Agora escute, meu irmão. A Bíblia diz o quê? Em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele diz, não entristeçamos o Espírito Santo, de qual estamos selados com ele para o dia da redenção. Agora está a ver, aquele que Deus dá o Espírito Santo, ele é parte de Deus e não tem como Deus negar. Está vendo? Não tem como Deus te negar. Como vai te negar enquanto você tem pedaço dele? Como você vai negar esse filho não é meu, enquanto está escrito aí, Arnaldo? À frente. Vai negar mesmo?
E para negar tem que passar por muitos processos. Ir no registro, como é que não é seu? Tem que ir para o médico para provar se é dele ou não é dele. É um processo, o seu filho não se nega. E chega lá, acusa seu sangue com sangue do filho, igual. Amigo, é teu filho. Quando quer negar, tribunal, mete na cadeia, bandido. É dele esse filho. O Gigene está dizendo que saiu no lombo dele. Hã? Saiu no lombo dele. Tem que ser provado. Por isso que o Filho de Deus, ele nunca vai se perder. Se saiu, é verdade. Se foi gerado pelo Espírito Santo. É o teste de sangue que demonstra se você é de Deus ou não. É o teste de quem? Sangue de Jesus tem que refletir em você se você é de Deus ou não. Não posso me esquecer do tempo que eu costumava conduzir o rebanho de puros Herefordes pelo Colorado. Tínhamos sempre de levar aquele gado para inspeção do governo, se quiséssemos que fossem alimentados nas pastagens de propriedade do governo. Eles, porém, não admitiriam a entrada de nenhum animal que não tivesse a etiqueta sobre o sangue na orelha. Está a entender? Eles poderiam, para ir pastar nesse pasto de governo, os animais deveriam ser inspecionados. Nenhum animal poderia entrar aquele sem que tenha o sinal de sangue na orelha. Está a ver o natural tipifica o espiritual? Quem poderá entrar no reino de Deus sem sangue de Jesus? Ninguém. Por isso eu disse, a igreja não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. É ficar claro isso, bradas. Se não há de vir aqui na igreja, ele será salvo enquanto já foi repudiado. E o sangue. A etiqueta significa que era um puro sangue. Tá certo? Agora, os vaqueiros que os guardava não olhava nenhuma vez sequer para a marca. Tá vendo? Eles olhavam simplesmente para a etiqueta para ver se o sangue era sangue certo. Tá vendo? É isso, nós não olhamos pela igreja, mas olhamos para a palavra para ver que isso está certo ou não. É nossa etiqueta. Certo ou não? Aleluia. Se for o sangue certo, tudo está certo. Você sabe que Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Será separada de mim. Não pode se aproximar de mim. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isto significa que todos morreram, todos foram separados. E virá um dia quando até mesmo o restinho da vida será apagado. O restinho, né? Restos. Mas Deus, em amor, tomou a um animal e tomou a sua vida em lugar da vida do pecador. No Velho Testamento, o pecador levava um cordeiro. Ele colocava a sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava o pescoço. Ele sentia o sangramento e ouvia o balido. Ele sentia o corpo rígido na morte. Ele via fumo do sangue. Ele via o fumo de sangue aspergidos subindo a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado o seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada por causa dele. Porém, a vida daquele cordeiro era a vida de um animal e não poderia voltar sobre o pecador, purificando-o. Assim ele permanecia com o mesmo desejo de pecar. Ele saía com o pecado em mente e voltava ano mais tarde para oferecer um sacrifício pela mesma causa. Porém, no Novo Testamento não é assim. Nosso cordeiro que morreu é o Filho de Deus, que deu seu sangue como resgate para muitos. Pela fé, nós subimos e colocamos nossas mãos sobre este cordeiro. Nós o vemos com as feridas sangrando, as costas laceradas, os cruéis espinhos rasgando sua fronte, e sentimos sua dor e ouvimos-lo clamar: Deus meu, por que me desamparaste? E o que aconteceu? A vida que deixava aquela célula quebrada que retinha o sangue,
volta sobre o arrependido. Amém? A vida que estava nele volta sobre nós. Nós retornamos não mais com o desejo de pecar. E agora possuímos um ódio pelas obras e concupiscências da carne. Olha para nós. O que é nossa vida? Simplesmente uma pequena célula que veio do nosso Pai. Está ouvindo bem? Você, para ser grandona assim, você veio de nada. Você veio de uma coisa invisível. A célula que saiu do pai e rompeu para a mãe é uma coisa que não se vê nada. Não se vê nada. É uma coisa que não se vê nada. Uma vez fazendo o teste, ele, num laboratório, foram colher as células reprodutoras masculinas. O sêmen de boi. Ele colocou no microscópio e foi observar que aí parecia bichinhos que estavam saltando. Saltando, parece pulga. Então ele perguntou, mas olha lá, o especialista, diga lá, o que é isso? Disse, está a ver o quê? Disse, estou a ver esses sêmenes, já não estão em forma de ranho mais não, mas já estão a apresentar estilo pulga, já saltaram. Disse, são esses chamados bois. Cada pulga representa um boi. Cada pulga representa um boi. E agora olha lá, ele diz, a nossa célula que forma um homem como eu é uma pulgazinha de nada. Mas o mistério de Deus, essa pulga já tem cabelo, já tem dente, já tem nariz, já tem orelha, já tem esperteza, já tem consciência. E tudo está arrumado naquela pulga. Deus muito misterioso. A coisa inexplicável, sabe? A coisa inexplicável em Deus. Tudo está arrumado nele. E aquelas coisas vai a tempo. Porque a formação do embrião humano começa, parece um girinho, né? Parece um girinho com rabo aí, Sabe, isso está a mostrar que todos os mamíferos, todos vieram da mesma origem. Você pode dizer, como isso, pastor? Você deixa eu explicar de você. Ouviu? Essas coisas. Como isso? Não pode ser mentido. Você está vendo, nós estamos vivendo da evolução de macacos. Até hoje recebeu quantos macacos vindo ser homem? Pergunto a você. Já recebeu quantos passarinhos virem ser galinhas, virem ser perus? A evolução deles está onde? A evolução de Deus foi no princípio quando ele começou a criar os primeiros seres. Você veja, ele criou por espaço de tempo. Ele criava isso, depois olhava. Ele criava outra coisa mais aperfeiçoada do que aquilo. Está vendo? A evolução de Deus. E depois de chegar aqui, ele criava a coisa mais aperfeiçoada do que aquilo. Está vendo bem? Ele veio e a perfeição final de que Deus queria que fosse foi de criar um homem. Mas ele veio de lá. Só que aquilo era aperfeiçoamento que Deus estava... Então, era a metamorfose que o homem passava, que Deus deixava cada criação para que atingisse o estado perfeito de um homem, que ele disse, façamos um homem igual como eu. E é o homem que ele fez. Daí desceu para conversar com o homem. Aqui está a minha imagem. Está tudo bem? Fala lá, não está falando? Esse mistério demais, gente. Isso é mistério demais. Como acontece, o seu gene não fala com ele quando está no teu lombo, mas no dia que há de sair, já brinca com ele. Esse bebê, esse, chora muito esse. Você. Brincaram com o seu gene. Glórias a Deus. Deus desceu para brincar com o seu gene. Através de Jesus Cristo começou a brincar. Os genes não compreenderam ao Pai. Crucificaram ao Pai. Desgraça. Como Satanás, quando foi criado no céu, em Isaías capítulo 14, ele pensava que, por ter sido criado, Deus ter feito um corpo angelical igual de Deus, brilhante, ele estava a pensar que era igual a Deus. Estava a pensar que era igual a Deus, mas pai tem uma diferença consigo. Amém. Experiências também são. Conta a experiência. Você vai dizer, você é igual a mim?
Eu sou pastor, você vai guardar comigo? Você pode ter inteligência 1000 vezes minha, mas não ultrapassa a mim. Nunca, estou te dizendo, isso é palavra, nunca. Nenhum homem na terra vai ultrapassar Deus. Nem igualar. Por isso ele disse, façamos semelhante. É para se assemelhar, pô. Não é igualar. Mas confundiu como se fosse igual. É? Como se fosse igual. Olha, eu li uma parte. havia 3 pessoas numa casa. Desculpa, eu não conto anedota, mas é interessante. Havia 3 pessoas numa casa. Havia uma mãe velha, uma avó que é a mãe dessa dona aí, e uma neta que é a filha dessa mãe. Então a mãe estava enrugada, já velha, olhou para a filha. Filha, olha para mim. Está me vendo? Toda essa ruga, toda essa beleza é você que desgastou. Está vendo? A filha ficou com a cabeça inclinada. Queria chorar, não chorou. Disse, mamãe. Disse, filha, fala. Disse, falou como? Disse, está a ver essa toda minha beleza acabou de cair, já estou aqui com rugas e estou aqui sem estética. Então é você que fez tudo isso. Disse, eu quero perguntar também, mamãe, olha aquela vovó, mãe de mamãe, como está pior do que mamãe. E mamãe também que gastou. Tá vendo? Significa que cada vida dependeu da outra vida. Não há vida superior por si própria. Ela tem que se desgastar. Tem que se desgastar. O verdadeiro pastor tem que se desgastar, descarregar o que tem para o povo e ser semelhante a ele. E amanhã você desgasta para outro também, desgasta para outro também. E assim como acontece na vida. É assim como acontece. Olha para nós. O que é nossa vida? Simplesmente uma pequena célula que vem de nosso pai. A fêmea não tem a hemoglobina. Não tem a hemoglobina. A mulher não tem. Ela produz ovo. Que ovo é uma porção que nós chamamos de uma terra fértil. Porque o homem, toda semente tem que ter uma terra onde repousa. Por isso Deus, está a ver o que ele fez? A mensagem diz, cada necessidade depende de outra. Quando você resolve uma necessidade, nasce outra necessidade. Olha, Deus quando ele fez a terra, ele já tinha plano de querer fazer árvore. Mas ele começou a ver, como vou adiantar fazer árvore, se a árvore precisa de terra para fixar. Amém. Ele é duro, então tenho que começar por terra, para terminar com o quê? Árvore. Ele quando fez o homem disse, e esse homem quer multiplicar, a terra dele está onde? Tinha que fazer a mulher. Mas a coisa mais que ele nunca fez em nenhum animal. Sabe o que ele fez? Ele levou um pedaço do próprio homem para formar a mulher. Isso é mistério demais. Ele levou um pedaço do próprio homem para formar a mulher. Agora, por isso a mulher não é de Deus, é do homem, porque é carne do homem. É carne do homem. Por isso foi dito amar. É tua carne, tem que amar. Mas o outro leva também por outra parte. Você não presta nada, você. Vira a tua purada para te dar mbama e tá um pouco, sozinho. Já se bateu? Já se bateu, você dizer minha cabeça não gira, pá. É tua carne essa. É carne. Por isso é carne, nem tem força de dobrar consigo. Você morde dentro com isso. Eu vou te fazer merda. Eu vou te fazer. Morder dentro não tem vergonha. Eu vou te esquecer com cabeçada. Mas não tem juízo. Não tem juízo. Não tem juízo você. Esse grupo que não tem pau. É só ver o corpo dele como é cansado. Só olhar, só ver o corpo de mulher da maneira que anda é diferente do homem. Já são corpos cansados. Não tem maneira. Cada dia estão a estragar a vida delas, como queria dizer, delas. E você estraga.
Estraga onde? Hã? Você tem que pensar para fazer essas coisas. Ela produz o óvulo. Ela é incubadora. Está ouvindo? E o que aconteceu? Maria não nasceu Jesus, mas já incubou a semente. Porém, o sangue veio do macho. Quem tem semente é o homem. Por isso o óvulo, quando chegar os dias onde não encontra a gene do homem, ele arrebenta, sai-se em forma de período. Desgaste em vão. A terra ficou fértil, não teve semente para poder gerar. Sai em forma de nervo. Triste. Não sou pessoa de biologia, mas deixa. Porém, o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do homem. É por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele quê? O nome do homem. A mãe é incubadora da criança, ela dá a luz a ela. Foi isto que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito desceu sobre Maria e ela deu à luz um filho e chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. O grande Criador desceu e tornou um sacrifício pelo nosso pecado. Qual é o canal que usou? Mulher. Mulher é valorosa. É valorosa ela. É muito valorosa. Você tem que respeitar isso. Seu sangue era o sangue de Deus. Está ouvindo? O sangue de Jesus era sangue de quê? Também podemos chamar o sangue de Emanuel, sangue do Cordeiro. Foi isto exatamente o que aconteceu. O sangue de Deus foi derramado e o Espírito Santo deixou-o enquanto moria em agonia. Depois, a mesma vida que o Espírito voltou para habitar no pecador arrependido e libertou-o. E este pecador não voltava ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não havia necessidade. Por um sacrifício de uma vez por todo, ele foi liberto do domínio do pecado e recebeu a vida de Cristo, por onde ele reina em vitória sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Deus o fez. Ele fez tudo isto. Ele clamou ao mundo: amaldiçoado pelo pecado, eu vos darei um sinal. Uma virgem terá uma criança, uma virgem conceberá e dará luz um filho. Ah, glórias a Deus. Irmão, escute, eu quero perguntar assim. Disse a virgem conceberá, né? Amém. Conceberá a quem? Conceberá um? E esse filho é o quê? E esse Emanuel é o quê? E Deus conosco é o quê? Vamos. Vocês estão respondendo bem. Esse Emanuel é o quê? Era no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a virgem é que irá conceber o verbo. Isso quer dizer o quê? A igreja que tem a mente. Se o germe da vida veio de Deus, então este indivíduo é o único que é considerado como uma pessoa que tem a mente virgem, que ela vai conceber a palavra. Porque a Maria não concebeu com o homem, concebeu com a palavra. Amém. E a igreja é representada como uma virgem que vai conceber com a palavra. Amém. Só a virgem que irá conceber a palavra. Não é qualquer, não. Deus virá através da virgem. Isso aí anima muito isso, viu? Isso. Eu vos darei um sinal: uma virgem terá uma criança, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Este será o vosso sinal. Será um sinal perene. O que ela gerar será Emanuel, Deus conosco. Deus desceu em uma célula. Escute, o grande Deus desceu em uma célula. É uma célula, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de... Não estão a olhar aqui? Estão a entender? Aquela célula
Então, ela foi encaminhada pelo Espírito até descer no seio de uma virgem. E ele queria fazer o quê? Queria edificar um tabernáculo com finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos salvação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro da sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo do nosso Senhor. Aquela célula foi criada. Ela era o princípio da criação de Deus. A célula foi criada. E essa célula que era o princípio da criação de quê? É isto que Jesus é. Jesus é o quê? Isso mesmo, é isso. Eu gosto dos que ouvem essa mensagem. Jesus é o princípio da criação de Deus. E aquele santo foi cheio com o sangue santo. Vê? E o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento, cresceu e se tornou homem. Aquilo que eu disse, Jeremy, cresceu, tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali este sacrifício foi lavado por João, no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, Deus veio e habitou nele. Estão ouvindo bem? Enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu, ele derramou o seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitaria o Cristo como seu Salvador. Oh, que maravilha! Jeová nascido chorando sobre um amontoado de lixo. Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Eis aí seu sinal perene para o orgulhoso e inchado e pessoador intelectual que tem produzido sua própria teologia e negando a verdade de Deus. Jeová Deus, um bebê chorando numa fétida estrebária. Então, pensamos que temos direito de ser orgulhoso, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Eis aqui o seu verdadeiro sinal. Ele é o certo. Jeová brincando como um menino, Jeová trabalhando em uma carpintaria, Jeová lavando os pés dos pecadores. Veja como escapou, como escondeu-se aos homens. Jeová na carpintaria de pai dele, José. Aquilo que eu costumo dizer. Ele era mandado, traz aquela madeira. Você não ouve nada, ouviu? Você não ouve nada pegar a orelha de Jesus. Ele ali também para a gene dele. Se você conhecesse, não ia fazer isso. Mas ele nasceu para passar por tudo isto. Mostrando humildade. Ele estava mostrando humildade. Não estava mostrando outra coisa, não. Ele estava mostrando sua humildade. Oh, glórias a Deus. Estava mostrando sua humildade. Veja isso. Eu lhe darei um sinal, lhe disse Deus. Não um sinal de um sacerdócio de colarinho branco, não. O sinal é da riqueza e do poder. Não há nada neste sinal que você possa desejar ou julgar agradável, mas é um sinal eterno. E o maior de todos os sinais, foi o sinal eterno. Jeová ali no tribunal esmagado. Escute, Deus estava no tribunal sendo esmagado, sangrando, com espinhos em sua fronte e cuspidos em sua face, zombado e considerado de nenhum valor. Jeová desprezado e rejeitado, dependurado nu sobre a cruz, enquanto os hipócritas zombavam e o desafiavam a descer da cruz, Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Escute, Jeová até orou e nada aconteceu. Jeová orando aí no Calvário. Não orou? Jeová orando e nada acontecendo. Depois de Jeová moria. Este é o sinal para todos os homens agora. Não há nenhum outro sinal a ele. É o maior de todos. O maior sinal de todos foi de Deus se manifestando em carne. Isso é Primeiras cartas de Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Vamos ainda olhar. Depois as trevas caíram sobre a terra. Eles o colocaram em um sepulcro. Aí ele ficou aqueles 3 dias e noites, até que um terremoto abalou a escuridão da noite e ele saiu. Jeová saiu. Jeová subiu às alturas. Depois Jeová voltou para habitar em sua igreja. Jeová voltou com um poderoso vento e chamas de fogo. Jeová voltou para andar no meio da sua igreja e dar poder ao seu povo. Uma vez mais, Jeová veio e desta vez para ficar em seu povo. E de novo cura o enfermo, levanta o morto e manifesta-se a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou, falando em língua e dando a resposta em interpretação. Jeová desceu e ele ergueu a prostituta para não pecar mais. Ele desceu ao bêbado com moscas em sua face, enquanto jazia inconscientes na sarjeta, aliás. Sim, Jeová veio manifestar-se em carne e manifestar-se através da carne. Jeová veio, Deus, em nós, a esperança da glória. Sim, Jesus veio e derramou seu sangue e libertou o cativo. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas. Ele lhes deu vida eterna. Elas nunca perecerão. Ele não perderá nenhuma delas, mas as ressuscitará no último dia. Aleluia. A segunda morte não tem poder lhes, aliás, não pode lhes causar dano algum. Ela não tem poder sobre eles, porque eles pertencem ao Cordeiro e eles o seguem onde quer que ele vá. Amém? A segunda morte não tem poder sobre o eleito salvo. Não tem nenhum poder sobre o eleito salvo. Mas a primeira, ela tem poder. Mas escuta uma coisa. Disse, aquele que vencer a batalha que vai se passar essa igreja, é este que terá a vida eterna. Vencer é quê? Em conhecer que Jesus é o Senhor. Essa vitória que nós temos. E a falsidade está no mundo que está reprovado. Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Nem segurança não tem. Nem sabe nada. Jesus não é Deus. É o quê? Filho de Deus. Um filho é nascido sem pai. Pergunto eu, qual é a esposa de Deus? Qual foi a esposa de Deus? Você que diz. Qual é a esposa de Deus? Outros mostram provérbio. Outros mostram, não sei, cantar de Salomão. Disse aí, está a mostrar ela. Então, ela é minha esposa. Era Deus esse que estava a falar. Desperta, cego, para ser esclarecido. Hein? Aquele era o tipo que estava sendo declarado que o elogio estará no milênio com ele. Onde ele diz, a minha grande noiva que tem dentes como de quem? Os dentes, disse, é como de pérolas, uma coisa dessas, de marfim. Pensa que estava a elogiar uma mulher que estava com ele. Deus não tem necessidade nem as células reprodutoras como você tem. Ele respondeu a alguns, então nós que deixamos nossas mulheres. Então, não foi essa a pergunta. Foi a pergunta de nós. Porque antigamente, isso existe nos Macena até hoje. Quando o irmão morre, o outro irmão que ficar vivo, o irmão, pode levar a esposa do mano dele que morreu. Tem isso lá. Pode levar. Agora, lá no Antigo Testamento a coisa não estava assim. No Antigo Testamento era assim. Se eu casei uma minha esposa, não consegui nascer com ela. Está a ver? Se eu morrer, meu irmão tem direito de tomar. O meu irmão que não está casado, pode tomar. Se o meu irmão morrer, não nascer com essa mulher, outro nosso irmão pode tomar sempre. E passaram 6 irmãos com a mesma mulher. Ninguém nasceu com aquela mulher e por sua vez morreu a mulher. Aquela pergunta foi carregada ao Senhor Jesus. Você que vê de Deus, nos fala lá na ressurreição. Nós vamos discutir. Mente carnal. Na ressurreição, nós vamos discutir sobre essa mulher. Vai ser de mano 2, vai ser de quem?
queremos saber. Jesus disse, erais por não conhecer a Escritura. Amém. Sereis como um anjo. Está a ver? Quando diz os primeiros filhos de Deus que entraram nas filhas dos homens são anjos. E essa Escritura disse, na ressurreição vocês serão como anjos. Não darão em casamento, não se casará. Anjos não têm células reprodutoras. Amém. Deus fez ele no off. Só você está ativado. Tu é. Você tem que comparar a Escritura de Gênesis e Apocalipse. Não é isso. O homem foi feito o homem para reproduzir o homem. E os anjos não se reproduzem, senão o céu estaria cheio de anjos casados com seus filhos, anjinhos, anjinhão. Não tem essas coisas. Não tem essas coisas. Aquele número que Deus criou continua perfeito até hoje, porque aquele grupo não morre lá, são seres imortais. Iguais, aproximados a Deus. Então, é essa a situação. E nós, na ressurreição, nós receberemos corpos glorificados, não de ser mudado, ser como anjo, mas receberemos corpos glorificados, corpos imortais. É essa luta que nós temos. Tá certo, irmão? Se Deus permitir, nós teremos o culto da ceia à tarde. Tá bom? Teremos culto da ceia à tarde. E faltou uma coisa, só que nós vamos terminar no próximo culto, caso haja ainda o dia, que será o Espírito Santo em cada era. Que será o Espírito Santo em cada era. Onde diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar sobre isso. Quem tem o Espírito Santo é o único que vai ouvir o que essa Bíblia vai falar. Esse mapa mira, né? Quem tem o Espírito Santo é que crê no que está escrito aqui. Sabe, uma vez eu pensei assim, a pessoa que diz assim, eu entrei no gabinete do pastor e aí, então eu confessei, então o pastor quando estava a pregar, passou daí. Mas escuta uma coisa que eu quero te dizer. Você se veio confessar um pecado, tá certo? Quero falar para todos, veio confessar um pecado. Mas se eu estou a pregar e a Bíblia passa ainda a condenar aí, eu posso deixar de falar que, então se eu falar aqui aquele mal de dizer que é aquilo que ele confessou? Não, eu vou bater e derrubar de maneira como, não estou a pregar em você, mas eu estou a dizer que isso está errado. A única coisa que você deve querer dizer para o Senhor, foi minha falha, mas me perdoa. Não vai pensar que eu vou calar de pregar contra o pecado porque você confessou lá, não. E não estou contra você, mas estou a pregar a Bíblia ainda. Tá certo? Saibam disso e Deus vos abençoe.